De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que é dito nos céus, o nome que é crido na terra e o nome que é respeitado no inferno. Ao filósofo entregue uma coroa, ao general 3 gemadas e 4 está, ao musicista uma batuta, ao cientista o segredo do saber, ao economista a confiança, ao juiz uma toga, ao rei foi entregue um trono, ao advogado a pasta do processo, ao missivista dignidade do vernáculo, ao magnata nobreza, ao executivo execução, judicial jurisdição, legislativo legislação, ao pregador a Bíblia, ao pastor a unção, à igreja a vitória, às irmãs a glória, aos anciãos a força, aos jovens a galhardia, à igreja o triunfo em Cristo, mas a Jesus foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga para o seu irmão, que bom que você está aqui, meu irmão. Que maravilha, glória a Deus. Que escola linda, abençoada. Quantos estão aprendendo aí da palavra de Deus? Que maravilha, que aula maravilhosa, né? Deus está falando conosco, tá ou não tá, irmãos? Irmão, tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Meu irmão, Deus fala até num canto de um pássaro. Deus fala até numa frase, né, pastor? Numa poesia, no louvor que nós acabamos de ouvir, na palavra, no ensino. Deus está falando o tempo todo. Até no para-choque no caminhão está escrito lá, vai trabalhar. É Deus, né? É Deus falando. Até no relógio, 1 hora fala de um Deus, 2 horas fala de 2 caminhos, 3 horas fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 4 horas fala de 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 5 horas fala que 5 letras tem o nome de Jesus, 6, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, 8 fala que 8 entraram dentro da arca, 9 fala dos 9 dons espirituais, 10 fala dos 10 mandamentos, 11, Jesus tinha 12 discípulos, um pecou, ficou 11, e 12 horas é o momento de se encontrar, a hora 1/10, o momento de se encontrar com o Senhor Jesus. Está no relógio, Deus está falando, não é verdade? Deus está falando, glória a Deus, que Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é benevolente, Deus é misericordioso, dá vitória para quem luta, levanta caído, sustenta o fraco, recobre de ânimo desanimado, e você não vai voltar hoje mais fraco não, você vai voltar forte, animada pelo poder de Deus que está aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro que eu estava, pastor, uma vez, eu saí de seminário, estava indo pregar, eu entrei dentro de um ônibus, um homem olhou para mim e falou assim, você é crente? Foi, graças a Deus. Ele falou, mas você não é daquele povo que faz barulho não, né? Eu falei, mas por quê? É a coisa mais fácil de entender. Ele falou, então explica para mim. Eu falei para ele, quando o Romário estava jogando Maracanã, 35 mil pessoas estavam lá, arvorando a bandeira que seu jogador estava em campo. Eu falei para ele, quando o Ronaldinho estava jogando na Europa, 1 bilhão de telespectadores ficavam com os olhos estupefatos para ver os dribles do maior jogador do mundo. Quando o Pelé, depois de aposentado, chutou uma bola na trave sem goleiro e fez gol, aquilo tornou-se reportagem de todo mundo. Foi, agora você vai entender, se um Romário com torcida, Ronaldinho com funcionário, Pelé aposentado, merece tanto barulho, imagine meu Jesus que arrebentou o inferno e assentou à direita de Deus. É vencer ou vencer, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí na página 36, que maravilha. Então eu coloquei aqui tudo em slide para facilitar, para a gente ir acompanhando, tá bom? E eu vou afastar um pouquinho, pastor, para cá, para ficar mais fácil. Tá? Glória a Deus. Então nós vamos entrar em um tema agora, que é um tema escatológico. Sobre escatologia, olha. O que é escatologia, então? Só para a gente rememorar. Eu sei que você sabe, mas só para a gente rememorar alguma coisinha. Escatologia, né, é um termo grego, então, scatos e logia. Scatos, escatologia, scatos, últimas coisas, logia, discurso racional. Escatologia.
tratado, discurso a respeito do fim dos tempos. Então vamos lá. Aqui está tranquilo. Tem uma grande discussão hoje sobre pré, pós, mid, né? Tribulacionismo tem aí, o pessoal discutindo, eu sou pós, mid, eu tenho... Tá, isso daqui deixa eu explicar para vocês, são linhas de interpretação. Quanto ao arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Se dividem em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Deixa eu coloquei aqui para a gente entender, então. O que é um pré-tribulacionismo? Essa visão defende que a volta de Cristo se divide em duas etapas, secretamente para buscar a igreja, né, em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação, que vai ser naquele momento que vai estar terminando a guerra do Armagedon lá, essa guerra, e Jesus aparece com a igreja para implantar o milênio. Então, pré-tribulacionismo acredita assim. Tá, vamos lá. Então, o que é o meso-tribulacionismo, que é o mid também? Defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Tá? Vamos lá. Pós-tribulacionismo defende que a igreja, que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo tratam-se de um único evento, e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Dentro do pós-tribulacionismo existem amilenistas, parece coisa de comer, né? Milenistas e pré-milenistas, que defendem tal posição. Tá? Então, vamos lá. Gente, a escatologia aqui, um gráfico para a gente compreender. Depois eu vou contar todinho, rapidinho, um minutinho, eu conto para vocês, e no final vou dar um presente para todo mundo aqui, vou dar um livro em PDF de escatologia, prática, bem tranquilo para a gente entender, no finalzinho, tá? Então, vamos lá. Olha, Jesus é a primeira... Aqui não funciona. A primeira fase da vinda de Jesus, ele virá subitamente, de forma imperceptível para o mundo, arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Tá? Depois levará a igreja ao tribunal de Cristo, no céu, onde a igreja receberá o galardão. Né? Nós vamos ter, isso vai ser no espaço, no Bema, período que nós receberemos lá quando estivermos no Bema, o tribunal de Cristo. Quando fala em tribunal, a gente pensa em julgamento, essas coisas, mas não tem nada a ver, galardoar. É porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Né? Então, antes de entrar no céu, nós vamos passar por esse tribunal de Cristo. E Romanos capítulo 8 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não tem condenação, que é galardão. Vai galardoar todo mundo. Tá? 5 tipos de galardão vai ter nesse período antes da gente entrar para as bodas do Cordeiro. Depois vem as bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo vai sofrer aqui embaixo 7 anos de grande tribulação, a gente vai passar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Depois, a segunda fase da vinda de Jesus. Na sua segunda vinda, ele já vem com a igreja para implantar o milênio. E ali embaixo, ali, ó, todo olho verá. Aí eu coloquei assim também, para facilitar, tá bom? A vinda do Senhor Jesus, o momento atual da igreja, o arrebatamento, a segunda vinda, a volta em glória, e depois milênio, juízo final. Eu coloquei aqui, ó, eu fiz assim. Por que a igreja, Assembleia de Deus? Por que a gente acredita em pré-tribulacionismo? Por que somos pré-tribulacionistas? Que Jesus vem secretamente para buscar a igreja em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação. Por que nós acreditamos assim? Por causa desse texto de Apocalipse. Tem outros textos, mas esse texto é o mais emblemático, de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste, diga assim, guardaste. Vamos ler junto, então? Vocês estão enxergando aqui? Ai, graças a Deus, né? Está grandão. O Senhor levar para o hospital, né, pastor? 1, 2, 3, vai. Porque guardaste... Aí o pessoal, está vendo? Deus vai guardar gente aqui, né? Deus vai guardar no meio. Os que acreditam são meso-tribulacionistas, ele vai guardar aqui no meio da grande tribulação. Mas essa palavra guardar aí, ó, eu te guardarei da hora da provação, é o verbo terel, que é usado com a preposição ek, no grego, que significa fazer com que alguém fique em segurança, escapando para fora dele. Então, escapando. Isso fala do arrebatamento da igreja, Deus vai tirar a igreja. Por exemplo, Elias. Tem 2 pessoas na Bíblia que não morreram. Foi o profeta Elias e Enoque. Enoque foi trasladado antes do dilúvio, e Elias foi trasladado antes de que Israel fosse dominado pelos inimigos. Então, nós acreditamos que a igreja, e eles são um tipo da igreja, e nós seremos arrebatados da grande tribulação. Deus não vai permitir a igreja sofrer. Romanos 5,9 diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Então, eu coloquei aqui, ó, só para a gente ter uma noção mais ou menos, nós temos os sinais do tempo, que é isso que está acontecendo hoje.
já foi falado aqui, eu vou comentar a respeito desses sinais, desse período que nós estamos vivendo escatológico no mundo. Depois vem um arrebatamento. Os sinais não é para o arrebatamento da igreja, o arrebatamento é a qualquer momento. Por exemplo, pastor Auri vai fazer o aniversário dele. Aí a gente fica falando, ó, pastor, a gente quer fazer o aniversário surpresa do pastor Auri. Aí a gente fala assim, ó, pastor, quando você ouvir falar isso, quer dizer, já não é mais uma surpresa para ele, não é verdade? Então os sinais não é para arrebatamento, que o arrebatamento da igreja é a qualquer momento. Depois do arrebatamento da igreja, gente, olha, os céus e a terra, né? Nós subiremos, tribunal de Cristo, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Aí tem um nó teológico aí, que tem uma igreja que eu não vou falar o nome, porque é falta de ética, mas eles guardam o sábado. Não fala o nome. Pelo amor de Deus. Senão dá problema, né? Eles falam do sono da alma. Você vai ficar dormindo ali, né? Vai ficar dormindo. Jesus não chamou o ladrão da cruz para dormir, né? Mas ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí o pessoal não vou falar o nome, mas amanhã cedinho ele vai estar batendo nas portas aí. Esse pessoal. Eles falam, não, é que Jesus falou assim, para o ladrão na cruz. Olha como que o diabo, gente, ele usa a verdade contra a verdade. E o rapaz falou para mim assim, não, Jesus falou assim, hoje eu te digo, vírgula, estarás comigo para... Eu falei, mas onde você achou essa vírgula aí, que no grego não tem no texto original? Eles colocam vírgula, né? Com a vírgula pode fazer você ficar rico ou pobre, não é verdade? Tem que ter cuidado. Então, hoje... Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo. Não chamou ele para dormir, não. Mas tem uma igreja, por causa do texto do apóstolo Paulo, que diz assim, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem no Senhor. E por causa desse texto, a Ellen White, ela começou a pregar sobre o sono da alma, que só fica dormindo ali, né? Mas é interessante porque Jesus ele usava expressões que a gente usa no nosso português chamado eufemismo. Eufemismo, a Bíblia é cheia de eufemismo. Por exemplo, para você não falar que uma pessoa é feia, você fala assim, olha, você não está de acordo com as expectativas da sociedade, viu? Não é verdade? Falou que a pessoa é feia. Não é verdade? Para não falar que uma pessoa é ruim, você fala, você poderia ser melhor. Desprovido de bondade. Já pensou? A gente usa isso. E quando você vai num velório, o que você fala? Nossa, morreu igual um passarinho. Né? Aí, não é verdade? Diz que tinha um bêbado no velório, e a pessoa falou, morreu igual um passarinho. Perguntaram para ele, de que ele morreu? Foi apedrado, porque foi igual um passarinho. A gente não fala, gente, assim, a gente não fala e fala assim, olha, parece que está dormindo. Então, a morte é um baque, quase que irreparável. Por isso que Jesus, sabendo que a morte, esse baque no coração, quase que irreparável, Jesus usou João capítulo 14, dizendo, não se turbe. Lembra? Não se turbe. Essa palavra turbar no grego é tarassô. Diga assim, tarassô. Tarassô é um mar agitado. Ele está pertinho do mar e falando para os discípulos, né? Olha, como que os discípulos não iam ver mais ele. Eles se abateram, ficaram tristes. Jesus falou assim, ué, mas por que o coração de vocês está igual ao mar? Tarassô, agitado, como as ondas do mar de Galileia. Por que está assim o coração de vocês? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, olha aí. Então, Jesus olhou para os discípulos, sabendo que a morte é isso, esse baque no coração da gente, muito forte. Jesus fez uma oração. Pai, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal, porque é difícil. Então, a gente chega e quer suavizar a dor. E Jesus também, ele não falou para a filha de Jairo, ela apenas dorme. Olha aí. Jesus não falou para Lázaro, o amigo dele, meu amigo está dormindo, eu vou despertá-lo. Porque a morte é esse baque para a gente, muito grande, emocional. Então Jesus usou essa expressão, e o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, aqueles que dormem no céu. Mas não é que está dormindo. Irmãos, quem colocou um céu de marasmo foi a igreja romana. Né? A igreja romana, né? Pintou anjo deitado em nuvem, tocando harpa, céu de preguiça, céu de marasmo. O céu não é um lugar de preguiça, né? Ai, pastor, o menininho falou para mim esse dia, pastor, eu vou ficar no céu só glória, 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 você não vou cansar, não. Calma, né? Não é isso, é que a nossa mente limitada, né? Quer tentar entender coisas extraordinárias do céu. Nós não conseguimos, porque explicar o céu é a mesma coisa que você vai explicar para um cego de nascença as cores do arco-íris. Como que você vai fazer isso? O apóstolo João vai usar as pedras que tem. Sempre a gente vai lá na ilha de Patmos, que é uma ilha grega, que fica
perto ali de Éfeso, na Turquia, é o jaspe, o sardônico que tem ali. Então ele vai usar as cores. Como que você vai explicar para um cego essas cores? Olha, é como que se fosse. Quando eu vi o trono de Deus, eu vi uma luz semelhante ao jaspe e o sardônico. Então, um verde com vermelho que misturava e quase me cegava os olhos. Eu queria falar isso. Você vai explicar para um surdo o canto de um pássaro. O que você tem que fazer? Partir de analogias, de coisas que ele já tem na mente. Então, esse daqui é um mistério, porque os que dormem em Cristo não é os que estão dormindo, é os que estão no paraíso. Então, acontece isso, gente, olha aqui. Um cristão, aquele que serve a Deus, que morre, vem os anjos, que acontece na mesma parábola do rico e o Lázaro. Vem os anjos e leva ele para o paraíso. Esses dias um pastor, Mato Grosso, falou para a esposa antes de morrer, eles estão chegando. E sorriu e partiu para a eternidade. Então, os anjos vêm para buscar esta pessoa para levar para o paraíso. Quando a pessoa morre sem Cristo, pode olhar no YouTube, que tem um monte de vídeo de gente se debatendo, gritando, porque vem os demônios, é o anjo da morte, leva essa pessoa para o inferno. Agora, o segredo, quem está no paraíso, está esperando o arrebatamento da igreja para todo mundo se unir no bema, no espaço, no céu, para o tribunal de Cristo, para a gente entrar para dentro do céu, para as bodas do Cordeiro. Eles estão aguardando. Quem está no paraíso é uma sala de espera para quem vai para o céu. Quem está no inferno vai esperar o juízo final, porque todo o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. E eles, no juízo final, serão julgados. Então é assim, gente. Isso que eu acho um mistério. Isso daqui que é tremendo. A Bíblia diz que com uma trombeta de Deus, olha aí, trombeta de Deus, tem um monte de hino aí, trombeta de Deus, alarido, voz de arcanjo, piscar de olhos tem 7 milésimos de um segundo. Isso não é para arrebatamento. A trombeta, o piscar de olhos, o alarido, voz de arcanjo, é para aqueles que estão no paraíso. Escuta isso, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo, está lá. A Bíblia diz que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É isso que eu acho maravilhoso em Deus. Nós temos 68% de água, 20% de carbono, 6% de oxigênio, 2% de nitrogênio, 4% de outros elementos. Nós temos átomos, que são pequenas partículas por sua eletricidade. Nós temos genomas, cromossomos, ácidos nucleicos. Nós temos sangue, nervos, 208 ossos, pele. Deus sabe, escuta isso, onde está cada partícula de cada filho dele que foi enterrado aqui. Deus sabe. Isso é tremendo. Deus sabe onde estão os átomos, os elétrons de cada filho dele. Por isso que a Bíblia diz que o mar dará conta dos seus mortos, o fogo dará conta dos seus mortos, a terra dará conta dos seus mortos. Então, na trombeta de Deus, o Espírito vem e junta-se com o corpo, eles recebem o corpo glorioso, e eles vão sendo transformados, e a gente se encontra no tribunal de Cristo. Isso que eu acho fantástico. E nós, sendo arrebatados, nos encontraremos aqui para o tribunal de Cristo. Vai 5 galardão, 5 tipos de galardões aí. Aí depois, Jesus diz, tá todo mundo certinho, tá pago, não devo nada para ninguém. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança tudo aquilo que está reservado desde a fundação do mundo. Aí eu abro os portais celestiais, a gente entra para as... E aqui embaixo, gente, grande tribulação. Terrível esse período. Aí, quando vai terminando esse período de 7 anos da grande tribulação, vai acontecer a guerra do Armagedon. A maioria dos países do mundo, você sabe que tem um assédio militar muito grande. A gente está vendo, está historiando isso. Tá? Vai ter um assédio. Ah, pastor, nesse período aqui, aquele negócio da marca da besta, o que é aquilo, pastor? O meio a meio, o chip, vai ser colocado... Irmãos, tem gente já usando chip, os animais já estão chipados. Mas o que é isso? Nós estamos falando de um sistema que vai ser implantado nesse período. Você vai poder comprar, vender, quem tiver essa marca da besta, esse chip, que a Mondex fez um estudo agora, para ver que lugar do corpo gastaram milhões de dólares, para ver qual lugar do corpo daria certo de colocar um chip menor que um caroço de feijão. Descobriram que era na testa e aqui na mão direita, aqui, único lugar. Se tivesse lido a Bíblia, eu não tinha gastado esse dinheiro, né? Tinha dado para as missões. Gastaram milhões de dólares para descobrir o que estava na Bíblia. Único lugar. Então, quando fala de chip desse sistema, é um sistema do anticristo. E nós tivemos uma boa representação no período da pandemia. Você não podia viajar,
Tinha loja que você não podia entrar se tivesse a máscara, não é verdade? Olha Deus mostrando para a gente. Foi uma boa representação do que vai ser no período da grande tribulação. O pessoal vai falar assim, eu não quero isso não. Quem que vai falar isso? Os desviados, irmão. Que leram um livro de escatologia. Falaram, eu não vou aceitar esse sistema não. Aí vão para as matas, vão para as florestas, vão comer raiz, vão beber, sabe? Água de enxurrada e os policiais serão possessos de demônios. Aí o outro fala assim, não, aí eu vou levar um tiro, porque... E tem gente que prega que o Espírito Santo não vai estar aqui no período da grande tribulação. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. Se ele é Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Não tem um lugar que ele não esteja ocupando. Mas vai ter salvação nesse período? Vai. Só que a salvação é diferente de hoje. Como que é a nossa salvação hoje? A gente acredita que Jesus derramou o sangue dele por nós, para nos salvar, nos limpar, purificar e justificar. Ser limpo tem a ver com o passado, purificação com o presente, justificação relacionada ao futuro. Então, Jesus derramou o sangue por nós. No período da grande tribulação, olha como que vai mudar. É a pessoa que tem que derramar o sangue dele por Cristo. Aí tem gente que acha que vai levar um tiro, mas vai cortar um dedo, no outro dia corta o outro, no outro dia corta a mão. E vai assim. É um sistema maligno. E aí, no período da grande tribulação, hoje a gente entende que é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, justiça e do juízo. No período da grande tribulação é a pessoa que tem que convencer. Então vai ser mais complicado esse período aí. Um período terrível, esse período que é o sistema do anticristo. Quando for terminando, que todas as nações do mundo vão se reunir contra Israel, que a Bíblia diz que a guerra vai ser tão intensa que o sangue dos soldados irão aos freios do cavalo, falando da intensidade dessa guerra nesse período. O que acontece? A gente vem das bodas do Cordeiro com Cristo, na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a gente vem, aí os pés dele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, os judeus vão se salvar, vai entrar, o falso profeta já é lançado direto no lago de fogo, o diabo é amarrado por 1000 anos, Jerusalém, capital do mundo, e Jesus implanta aqui o milênio. 1000 anos de paz, Jesus implanta o milênio. Governo teocrático, Deus no governo. 1000 anos. Vai acontecer muita coisa, o Mar Morto vai voltar a ter vida, porque o profeta Isaías viu pescadores no Mar Morto. Vai ter mais luz, não vai ter infertilidade, as crianças terão longevidade, a ferocidade das feras serão tiradas nesse período do milênio. Vai ser um período fantástico, tá? E a igreja? O que a igreja vai fazer? Seremos honrados com Cristo, como ele diz, como reis e sacerdote, faremos o trabalho dos anjos, que os anjos fazem hoje, a igreja. Tá. Quando for terminando os 1000 anos, o diabo é solto. Ai, meu Deus, de novo, né? Igual o bêbado que falou que era Deus, sou Deus, falou na igreja, pastor, então prova que você é Deus, então vem aqui. Foram todo mundo com ele foi entrando no bar, o dono do bar falou, meu Deus, de novo! Ele falou, não falei que eu sou Deus, né? Gente, o diabo vai ser solto, vai começar a infernizar todo mundo de novo. 1000 anos preso, gente. Por que ele vai fazer isso? E por que Deus vai fazer isso? Para mostrar que o diabo é um caso perdido, irreversível. E sabe o que vai acontecer? Manifestação, gente. Gente com bandeira na mão, com as bandeiras vermelhas lá. Misericórdia. Bandeira na mão. Vamos derrotar esse Cristo. Vai lá em Jerusalém. Todo mundo vai unir das nações. Vai lá fazer manifestação contra Cristo. Por quê? Porque o diabo vai enganar eles de novo. É Deus mostrando que a natureza humana precisa de salvação, de milagres, mesmo ele estando. E Jesus será conhecido de todos, porque a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor se encherá a terra. Mas a natureza humana, gente, precisa de milagre e salvação. A natureza do homem é um chassi empenado de um carro. Se você empenar um chassi de um carro, você pode levar para o martelinho de ouro, pode levar para quem você quiser, não vai conseguir arrumar. E essa natureza é um chassi empenado. É tendente a fazer o que não presta. Deus mostrando que a natureza do homem precisa de salvação, mesmo estando 1000 anos debaixo desse governo, tendo conhecimento, e o diabo é um caso irreversível. Aí Jesus assopra sobre eles, aí vem aqui, gente, aqui resolve tudo, ó, juízo final. Que aí vai ter a guerra do Gog e Magog, né, príncipes e nações, que é isso que eu estou falando, dessa manifestação. Juízo final, grande trono branco. Aqui resolve. Isso é uma reunião, hoje, você pode levantar, você pode tomar água.
Nesse grande dia aqui, olha, ninguém vai poder sair. E outra coisa, juízo final. Não é para a igreja. Eu vejo muitos pregadores que pregam juízo final para a igreja. Irmão, juízo final é para quem ficou, para quem não foi arrebatado. Então não é para a igreja. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí em Romanos 8 ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o juízo final aqui, ele vai chamar um por um. Adolf Hitler, vai lá. Vai mostrar as oportunidades que ele teve, vai mostrar no telão tudo. Ele vai saber porque está sendo julgado e vai ser lançado dentro do lago de fogo. Aí vem o estado eterno. Jerusalém é descida, vai descer do céu. Então, esse daí é tipo um resumo, né, da escatologia, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui, que a escatologia na revelação, o futuro do justo e ímpio já estão o quê? Revelados na Bíblia, por isso o diabo não quer que ninguém conheça o futuro. Diariamente ele prende as pessoas aonde, gente? No passado. O diabo sempre prende as pessoas no passado, na sua vida pregressa. Eles não querem que você conheça a escatologia. Porque o dia que o diabo acusar o teu passado, você tem que falar do futuro dele, porque no teu futuro tem esperança. Agora, para ele, não. Então, o diabo vai prender. Isso daqui é tão sério que existem igrejas fazendo regressão espiritual. Existem igrejas aí fazendo involução. Existem igrejas fazendo G12 para se quebra de paternidade. Porque eles acreditam que de alguma forma você está amarrado ao seu ancestral e que hoje a sua vida não vai para frente porque tem coisas amarradas lá. Engraçado, Jesus não precisou fazer nada disso. A família de Jesus, meu irmão, olha, a família dele é grande, tem muito problema. Mas ele confiava no projeto de Deus. Quer ver a família de Jesus? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, os seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e Azerá, Pérez gerou Esrão, Esrão gerou Arão, Arão gerou Nadab, Nadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, pior rei da história de Israel, parente de Jesus. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias aos seus irmãos da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte, todas as gerações, de Abraão a Davi são 14 gerações, Davi ao exílio babilônico 14 gerações, do exílio babilônico até Cristo 14 gerações. Já pensou se Jesus tivesse que amarrar tudo isso? A família? Ele estava confiando em um projeto, porque o pecado dessas pessoas não impediram o plano de Deus que ele viesse nascer de uma virgem. Então deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando que quebra uma maldição? Quando você vem para o altar de Deus, ele limpa o passado, ele estrutura o teu presente, e ele garante o teu futuro. Então todas as alianças foram quebradas lá do mundo, todos os pactos foram rompidos. Porque na cruz ele fez isso por nós. Isso é revelação, irmãos. Escatologia. Ele disse 7 frases quando ele estava na cruz. A penúltima frase, Jesus falou em português, Jesus não falou em latim, Jesus falou em hebraico. Uma expressão em aramaico, que ele diz Eli, Eli, lama sabachthani. Mas ele falou tudo em grego. E ela é tão profunda, porque a penúltima frase revela que o que está matando Jesus não é a cruz. Nem o chicote dos romanos, nem a rejeição dos judeus. Porque ele tinha dito aos discípulos, ninguém tira a minha vida de mim, pode ficar tranquilo, eu dou a minha vida e tomo de novo. Por que tinha que ser Jesus, o único mediador, o mazotel de Deus? Porque todo mundo que morre, ele se alija da vida, ele se separa e não volta mais. Irmão, ninguém consegue voltar, não tem poder para voltar. Jesus é o único, por isso que ele é o único que consegue, ele diz, o Pai me ama porque eu tenho o poder de dar a vida e tomar a minha vida. Por isso que ele me ama.
Ai, pastor, é porque o meu amigo me falou que apareceu o tio dele que morreu. Irmão, isso daí é demônio. O demônio pega as características da pessoa, a voz, na intenção de enganar e levar aquela família levar aquela família para a emboscada mortal. Thomas Brook diz que ele vai prometer o melhor e pagar o pior. Então o espiritismo evangeliza assim. O baixo espiritismo de Denizar de Hippolyte Leon Rivella, Allan Kardec, o kardecista, ele também evangeliza assim, através, porque como você fica com um baque assim, emocional muito forte, então eles, seu tio está ali, sua tia apareceu, na intenção de seduzir esta família. Eles evangelizam dessa forma, mas a gente sabe que não volta. Aí Jesus, ele diz, e clamando em grande voz, ou seja, quem morre de cruz não fica gritando, ele vai perdendo as forças, falando baixinho, vai morrendo, não é? Agora, Jesus clamando, o texto diz, caifonessas fon megalê, roessus epen. Olha, caifonessas fon megalê, e clamando em grande voz, caifonessas fon megalê. Aí Jesus diz, caifonessas fon megalê, roessus epen, pater, tu para ter temai, topinema mutu, todo epão que se prencem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele dia o diabo perdeu, o inferno caiu, os demônios foram derrotados. E ele disse a última frase que até hoje o diabo não gosta de ouvir. Se fosse em latim seria consumatum est, você não deve mais nada. Se fosse em português seria duas, está consumado. Se fosse em inglês seria itis finis, está acabado. Mas Jesus falou uma palavra só em grego que tem 3 significados. Quando diz caifonessas fon megalê roessus epen, pater, tu para ter temai topinema mutu todo epão que sepnens. Ele enche o pulmão de ar e diz, tetelestai. E tetelestai quer dizer, levante a mão assim, está feito, continua feito e nunca deixará de ser feito. Escute, meu irmão, o que Jesus fez por você, o diabo não vai conseguir desfazer. Não tem arma no inferno, não tem arma na terra que vai desfazer o que ele fez. Está garantido porque está feito, continuará sendo feito e nunca, porque o diabo não vai conseguir apagar e anular o projeto de Deus para a tua vida. Ora canta lá massura e me calamarra. A escatologia, o seu futuro está garantido, já está feito. Aleluia. Aí na página 36 nós vamos para esse ponto agora. Porque Deus disse em Ezequiel capítulo 7, é tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Por isso que a igreja romana falava que a terra era quadrada quando leu esse texto. Olha, cuidado, uma hora você vai, né? Terra, mas na verdade está falando dos hemisférios. E Galilei, que teve que ir, ele construiu um telescópio, teve que ir em praça pública se retratar. Ele foi em praça pública, realmente a terra é quadrada, ela é redonda, porque ele viu os rios, ele analisou, né? Eu quero ver o que o pessoal da Terra plana vai falar agora, depois que um fotógrafo, esses dias ficou na Antártica, durante muitos anos, fotografando o Sol, e se ela for plana, é tipo uma pizza que tem aquela borda, né? Se é plana, tem a borda. E ele ficou lá, e o Sol fazendo período de translação, e a Terra de rotação. Quero ver o que eles vão falar agora, né? Que descobriram, né? Então, gente, vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, olha, presta bastante atenção nisso daqui, que é interessante. E eu vou mostrar um outro detalhe. Olha que coisa tremenda. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Olha o que Deus diz. Mesmo que estivessem no meio dela, da cidade, 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Diga assim, Noé, Daniel e Jó. Deus colocou os 3 juntos no versículo só. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Gente, Deus colocou os 3 em um versículo só. Porque os 3 experimentaram, meu Deus do céu, o Noé viu o fim do mundo. Daniel viu o fim do país. E Jó viu o fim da família. Noé viu o fim do mundo. Diz que tinha um rapaz aí que ele não podia acontecer nada, que ele gostava de contar testemunho. Se uma abelhinha ferroasse ele ia para a igreja. Quero contar o testemunho da abelha hoje, que foi um livramento. Ele inventava e ele era evangelástico, meu irmão. Ele aumentava.
Ele aumentava. Aí diz que aqui em São Paulo, né? Olha, o pastor contou isso. São Paulo teve uma enchente, ele morreu. Na enchente. Chegou no céu, falou, rapaz, não tem culto aí que eu tenho que contar o testemunho da enchente hoje. Eu tenho que contar. Aí o pastor falou assim, ó, cuidado. Quando você estiver contando o testemunho da enchente, que aconteceu lá em São Paulo, lembra que o Noé vai estar na frente, hein? Né? Ele passou por uma enchente bem grande, não vai esticar não. Porque o Noé conhece de enchente, hein? Então Noé viu o fim do mundo, Daniel viu o fim do país, e Jó viu o fim da família, e Deus disse, pela sua justiça, eles salvariam as suas almas. Aí você vai ver Deus mantendo os profetas nos lugares estratégicos nesse período dessa profecia, porque eram tudo contemporâneos, gente. Sadraque, Mesaque, Abdênego, Daniel, contemporâneo de Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, é tudo contemporâneo. O profeta Jeremias é tão interessante que Deus manteve ele antes do exílio, durante o exílio e pós o exílio. Deus permitiu ele ficar vivo para ele ver as promessas sendo cumpridas na vida dele. Aí ele ficou em Jerusalém, e o caos da cidade era tão grande que ele está em cima de uma pedra e disse, Senhor, traz a minha memória alguma coisa que me pode dar esperança. E Deus revelou duas coisas, a bondade e a misericórdia. Não tem fim, novas são a cada manhã. Daniel foi para onde? Dentro do palácio. Ezequiel, profeta das visões, no meio do povo. Aqui ele tinha profecia, gente, aguenta firme, que vai passar o período de 70 anos, esse povo vai voltar, essa terra vai ser próspera. Esse daqui está dentro do palácio. Quando o diabo se levantava com leis, ele se levantava com interpretação, e Deus dava vitória para o povo. E esse estava no meio do cativeiro, porque quando as pessoas entravam em depressão por causa do cativeiro, ele tinha visões de Deus. Então, estavam todos os lugares estratégicos de Deus, onde Deus queria que eles estivessem. Aí vem o profeta e fala, o fim vem. Vem o fim. E tem um texto aqui, que o salmista Davi, no Salmo 39, versículo 4, ele diz assim, vamos ler junto? 1, 2, 3. Mostra... Olha aí, você pode fazer um inventário da sua vida. Irmão, você é inteligente, você pode fazer um inventário. Você já está no segundo tempo do jogo. Você não volta mais, você já está na metade do lago. Você pode fazer um inventário de como está a sua vida. Deus não quer saber quantos anos você tem, não. Deus quer saber o gabarito que você está dando por esses anos que você está vivendo. Qual o quilate, qual o valor que eu dou para os meus dias? Como que eu gasto o meu tempo? Tempo é questão de prioridade. Como que eu vou gastar esse tempo? Né? Diz que uma pessoa, quando chega a 70 anos de idade, de acordo com uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, 70 anos de idade, ele ficou 30 anos dormindo da vida dele. 70 anos, ele ficou 30 anos dormindo. Ele ficou 5 anos no banheiro. Ele ficou 3 anos esperando. Esperando, irmão. Tipo assim, hoje tem as redes sociais, o tempo aumentou mais. E ele ficou 1 ano e meio dentro da igreja. Eu estou falando de um cristão que nasceu na igreja, 70 anos de idade. Ele ficou mais tempo no banheiro do que na casa de Deus. Ai, por que eu não vejo Deus? Porque você fica mais tempo no banheiro do que dentro da igreja. Aí está a resposta, porque não recebe a bênção de Deus. Não é verdade? Então você pode fazer um inventário desta sua vida. Você pode ver como que ela está indo, que direção. E desde os tempos mais remotos, a preocupação do homem gira em torno de um fim. A nossa preocupação gira em torno de um fim, todos nós. Irmãos, daqui 100 anos, se Deus der vida para vocês, vocês vão me ver, né? Mas eu vou falar uma coisa, daqui 100 anos, irmão, olha, vai ter pouca, só as criancinhas aí, ó, vai estar por aqui. Então a vida vai passando, né? A vida da gente vai embora, porque é uma caminhada inexorável. A gente não para a vida. A gente não consegue segurar a vida. A gente nasce sem saber e morre sem querer. E a gente tem que aproveitar o intervalo. Quando você vê um ancião dentro da casa de Deus, você é um jovem que deu certo. Porque no cemitério não tem túmulo só de idoso, não, irmão. Tem túmulo de criança. Pessoas que morreram sem experimentar, sem viver tudo aquilo que a vida tem para oferecer. Então, nos dias do ministério terreno de Jesus, ele admirou esse templo, ele ficou olhando a magnitude, a engenharia, a arquitetura deste templo foi tão fantástico que ele ficou admirado com isso. Aí
ele olhando e os discípulos se aproximaram e disse: mestre, vede que beleza, o templo em Jerusalém. Jesus disse: vede tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está escrito na palavra do Senhor que ele vai profetizar a queda de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando o filho do imperador Vespasiano, Tito, que era um general, um soldado lançou um dardo, que é uma flecha, tem fogo na ponta, entrou dentro do templo, queimou a cortina, derreteu o ouro, só deu soldado, revirando pedras, e aí se cumpriu a profecia: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E a Bíblia diz que quando chegaram no Monte das Oliveiras, eles fizeram uma reunião ministerial, e perguntou assim para Jesus: dize-nos, quando nos sucederão estas coisas? Quando haverá, olha o que ele diz, que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Fala para a gente. Aí o apóstolo Pedro vem e aumenta a nossa expectativa. No capítulo 4, versículo 7, dizendo: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai como, gente? Vigiai em oração, aumentando a nossa expectativa. Por isso, irmão, que há uma ansiedade hoje. Há uma sede militar das nações. Há uma ansiedade no coração do homem tão grande, de que alguma coisa está para acontecer, sim ou não? Não há essa ansiedade? Essa preocupação de que alguma coisa vai acontecer nesse mundo. E há uma expectativa em cada coração, de maneira que nos dizem alguns entendidos, que a cada 2000 anos da nossa história, um fato de alcance mundial acontece no nosso planeta. Os primeiros 2000 anos, o que ocorreu, gente? Dilúvio. Consistiu então no juízo divino sobre os povos antigos por causa do quê? Corrupção do gênero humano e o que mais? Afastamento de Deus. E agora, passou 2000 anos e veio aí o majestoso, solucionador dos problemas, o nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós estamos agora, irmãos, já há 2000 anos do nascimento de Jesus. E as pessoas nos perguntam: pastor, o que nos sucederá? Por isso que há essa ansiedade, porque já estamos há mais de 2000 anos do nascimento de Jesus. E as pessoas dizem: o que vai suceder agora? Só que a igreja, irmão, não está em pânico. Nós não estamos arrancando o cabelo da cabeça. Por quê, pastor? Porque há uma promessa em Mateus 28, 20, olha aí: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o tempo do fim. Eu vou estar com vocês. Ele prometeu a presença dele. E a presença dele é maior que tudo. Aleluia, ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, neste tempo que estamos vivendo, está acontecendo muita coisa. Está tendo tantos acontecimentos que vêm comprovar que nós estamos vivendo no tempo do fim. E eu quero ver com vocês, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver agora algum desses fatos relacionados a fim de tempos, e nós vamos comprovar. E nós vamos corroborar aqui as palavras bíblicas de que nós estamos vivendo o tempo do fim e que Cristo está preparando a sua noiva para a sua volta. Deus está nos adestrando, nos preparando. Olha, irmão, tem gente que ainda não está preparada, mas a Bíblia diz que a noiva já está pronta. A noiva já se aprontou. Aleluia! A noiva já está preparada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja isso. Porque no fim dos tempos nós vamos comprovar agora algumas coisas que estão acontecendo com a palavra de Deus. Primeiro fato, o que está escrito aí, gente? O aumento considerável da ciência. Deus disse para Daniel no capítulo 12, e o versículo 4, tu porém, encerra estas palavras, sela o livro, até o tempo da onde, gente? Do fim. Aí ele dá uma dica: muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Deus disse aqui ao profeta Daniel: tu, porém, cerras estas palavras até o tempo do fim, porque os homens correrão, esquadrinharão a terra, correrão de uma parte para outra, e a ciência vai se multiplicar.
Irmãos, olha isso. Isaías capítulo 60, versículo 8, falando do avião. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas sobre as suas janelas? Pombas para as suas janelas. A Bíblia falando do avião. A Bíblia fala da porta automática. Sempre quando a gente vai lá, que eu vejo aquele portão, pastor, de 2 toneladas. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro não estava preso, ele estava guardado. Tem prisão, né? Tem prisão que não é prisão, não, é Deus guardando. Ué, o Herodes tinha matado o Tiago. Se encontrasse o Pedro, ia fazer o quê? Ia matar o Pedro. Deus guardou ele dentro da cadeia. Só que o anjo foi lá e a igreja estava orando. E sabe o que a Bíblia diz? Fala daquilo ali? A Bíblia fala que quando o anjo chamou Pedro, ele estava tão tranquilo, então a sandália estava de um lado, o casaco do outro. O anjo disse assim, segue-me. E ele vai seguindo. Sabe o que a Bíblia fala desse portão de 2 toneladas? E o portão se abriu automaticamente. Quem abre porta é Deus, irmão. E ela se abre automaticamente. E uma porta automática só abre quando você se aproxima dela. Se aproxime das coisas de Deus para você ver o que vai acontecer. Você não vai precisar forçar. A porta pode estar blindada, cadeado e fechado. Pode ser feito pelo maior ferreiro desse mundo, esse cadeado. Mas quando Deus quer abrir, meu irmão, Deus abre porta até onde não tem parede. Quando Deus quer fazer, ninguém impede a ação do Todo-Poderoso. Aleluia! E a Bíblia fala de carro. A Bíblia fala de outdoor. Lembra de Abacuque, quando Deus disse para ele, escreve as minhas palavras em tábuas grandes, letras grandes, para que aquele que passa correndo possa ver. Outdoor. Teve um homem aí, o Jó capítulo 27, versículo 6, fala da gravidade. O norte estende o seu vazio, suspendendo a terra sobre o nada. Teve um homem que leu o livro de Jó e disse, e Jó fala sobre o ermo no meio do mar, caminho no meio do mar, sabe o que ele fez? Se a Bíblia está falando que o mar tem um caminho, eu vou encontrar. E encontrou o caminho, que era uma rota do comércio, escreveu o nome dele na história. E tantas outras coisas, está aqui ó, na palavra de Deus, que são descobertas. Se Isaac Newton tivesse vivo na época do profeta Eliseu, ele não tinha feito a lei da gravidade, porque Eliseu fez um ferro de um machado flutuar, né? Tem tanta coisa, tanta ciência. Eu acho que aquela água lá que o Elias jogou no altar virou gasolina. Foi um fogo, irmão. Puf, pegou. 3 palavras só de oração. Porque 3 palavras são atendidas em público quando você tem intimidade no secreto. Você não precisa falar muito em público, você precisa falar muito no secreto. Que Deus vai te honrar. Você pode até orar secretamente, mas lá fora, Deus vai te honrar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Então a Bíblia fala disso, fala do avião, olha aqui, olha. Sabe quando, Oséias capítulo 11, versículo 11. Sabe quando se cumpriu isso? 1948. Quando eles voltaram para Israel, os judeus, ó, tremendo virão. Como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Se cumpriu 1948. Os homens correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Um jato, irmãos, ele dá a volta no planeta em 90 minutos. E uma nave espacial em 90 minutos, um jato em 24 horas, dá a volta no planeta Terra. Então, olha, isso, a ciência se multiplicará. Os homens correrão de uma parte para outra. Irmãos, desde o início da humanidade, até 1950, a ciência avançava 50 km por hora. De 1950 até hoje, 2025, ela avança 50 mil km por hora. As últimas descobertas aqui científicas são assustadoras. Por exemplo, no banco de sangue dos Estados Unidos, não tem mais problema no banco de sangue, porque já foi criado sangue artificial. Já foi desenvolvido os rins artificiais para dar liberdade aos dialisados. Um homem agora fez um implante de vasos sanguíneos artificiais. Então, à medida que o tempo vai avançando, nós ficamos estupefatos e maravilhados com o tempo. E olha que a totalidade do conhecimento humano, ela é duplicada. Sabia que a totalidade do conhecimento humano é duplicada a cada 8 anos? É duplicado o conhecimento humano. E demoraria aí 5 anos para você ler o material científico que é produzido em 24 horas. E a cada minuto é acrescentado 2.000 páginas no conhecimento científico. A ciência se multiplicará.
Os homens correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha o que a Bíblia está falando, que à medida que o tempo passa, a gente vai ficando surpreendido. Poder de guerra das nações. Um rapaz lá em Maringá foi para a guerra na Ucrânia, disse que ia ajudar. Falei, mas você lutou com algum soldado? Falei, nunca vi um soldado que ficava correndo, era de drone. Né? Não tem essa guerra mais. Hoje é guerra química. Né? Mais uma guerra aí, contemporâneo. Os armamentos agora dos Estados Unidos, gente do céu, desenvolveram um canhão que ultrapassa várias barras de ferro. O que os Estados Unidos fez agora no Irã, surpreendeu o mundo, não é verdade? Olha como que a ciência, essa capacidade de criar as coisas novas, poder de guerra das nações. Estava no Japão agora, fiquei 20 dias no Japão. Aí cheguei no aeroporto, falei para o pessoal, a gente vai ter dificuldade aqui agora, porque... Aí chamei uma moça, ela com um tablet na mão. Aí eu mostrei o cartão, ela apertou lá. Aí veio um robô e levou a gente lá no portão, a gente tinha que ir. Restaurante, os robôs servindo comida. À medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando maravilhado com a capacidade do homem de inventar coisas novas, o computador, poder de guerra das nações, os satélites. Meu Deus do céu, são provas cabais de que a ciência se multiplicou. E as redes sociais, gente? E as redes sociais? Que há um tempo atrás o Facebook estava perguntando, qual a sua comida predileta, qual a sua roupa preferida, te preparando agora para um futuro, porque vai chegar no seu colo, sabe? Tudo aquilo que você deseja, que você gosta, as viagens. Já viu o celular? Você está conversando aqui, né? Fiquei agora um tempo na Angola, agora, esses dias, e um rapaz me chamou dentro da casa e falou assim, pastor, você não fala aqui, algumas palavras a gente não pode falar. Eu falei, o que é? Você não pode falar de guerra, você não pode falar de dólar, você não pode falar de diamante. Porque eles vêm parar aqui. Eu falei, como que é? Isso é o celular. Tudo monitorado, todos os celulares. Você não pode falar disso, que é um país militarizado. Pelo celular, que ela está conversando, fala, guerra, matar, dólar, diamante, de repente a polícia está ali. Então, olha como que isso... Aí o que está acontecendo com as crianças hoje, gente? Né? O que está acontecendo com as crianças que o Augusto Cury, esses dias eu dou aula na universidade, e ele estava dando uma palestra, ele estava falando exatamente isso daqui, gente, quer ver? Queimando as etapas do desenvolvimento humano, as crianças amadurecendo muito cedo. Esse é o curso natural. Mas qual que é a maior preocupação do pessoal? Tem professores aqui, professoras? O pessoal da pedagogia, psicopedagogia sabe disso. Que quando se queima, pastor, etapas do desenvolvimento, a pessoa fica sem estrutura e sem estabilidade na vida. E o que está acontecendo hoje? Estão queimando as etapas do desenvolvimento. E o índice de suicídio está aumentando até no meio de... Hoje se fala no meio de criança e adolescente do suicídio. Meu Deus do céu. Suicídio. Porque queima as etapas do desenvolvimento. E a maior preocupação deles, isso é hoje. Queimar as etapas do desenvolvimento por causa de toda essa parafernália das redes sociais, de tanta coisa que está aparecendo. Hoje uma criança, escuta isso, uma criança recebe mais informações do que um César em Roma naquela época. É uma enxurrada, gente, de informações. Isso vai amadurecendo a criança, sabe? Esses dias a minha cunhada pegou todas as crianças da rua para brincar de bets. Aí veio todo mundo abraçar ela, parabenizar que ela conseguiu tirar as crianças do celular. Todo mundo brincando na rua, correndo naquela rua. Fecharam até a rua para as crianças brincar. Sabe, tirar. Irmãos, isso é sério. Eu tenho 2 sobrinhos, a Alana e o Gustavo, eles eram pequenininhos, e a minha cunhada chegou e falou assim, eles não estão dormindo à noite. Acorda e começa a andar dentro da casa, conversar. Eu falei, isso daí não é certo. É algum tipo de opressão. Eu falei, não, está acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, eu levei eles para casa. Aí fiquei monitorando eles. Eu fui orar de madrugada. Quando eu voltei, eu olhando para eles, ela começou a se mexer na cama. Ela começou a se mexer, a Alana começou a se mexer. Aí ela levantou e ficou andando no quarto. Eu não quero brincar. O outro também. Aí eu comecei a ouvir o que eles estavam ouvindo. Uma vozinha assim, vem brincar. Ela, não quero, vem brincar. E ele também.
correndo dentro da casa, e eu atrás, vim brincar e eu ouvindo. Aí quando eu olhei para a porta, aqueles bichinhos de internet, de YouTube, tudo pulando, irmão. Tudo opressão maligna, atormentando a mente da criança. Aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque elas vão crescendo sem jogo de cintura para a vida. Quando bater de frente com um problema, que lá no Rio Grande do Sul eles amadurecem banana dentro de 24 horas. Só quando você vai comer aquela banana tem sabor de banana verde, porque foi amadurecida a força. Então, elas estão queimando essas etapas do desenvolvimento, está vindo opressões malignas na mente dessas crianças, e pelo fato de queimar as etapas de desenvolvimento, o índice de suicídio tem aumentado. Isso é preocupante para a gente orar, para a gente cuidar. Irmão, põe a mão na cabeça do seu filho, ora por ele, vai estar dormindo, põe lá, meu filho, você vai ser uma bênção na terra. Irmão, o pai e a mãe têm uma autoridade divina na vida de profetizar sobre o filho. Meu filho, você vai ser um profeta. Minha filha, você vai ser uma profetisa, um instrumento de Deus na terra. Você veio para alegrar nossa família. Lá no mundo tem gigante, lá no mundo tem demônios, tem obra contrária, mas você não vai ser derrotado, meu filho. Profetiza, porque estas palavras vão se cumprir. Davi profetizou, irmão. Davi era um garoto de 17 anos, mas ele sabia o que era isso. O gigante começou a xingar o Davi: eu vou acabar com a sua vida, você vai ver. Davi estava com um cajado, você está achando que eu sou cachorro para vir com esse cajado? O Golias estava mentindo? Não, Golias queria matar o Davi mesmo, e disse: eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua vida. E Davi falou assim: ai moço, não fala isso que eu tenho depressão, pelo amor de Deus. Foi isso? Não, Davi também profetizou. E Davi, já pensou se tivesse o UFC, irmão, naqueles dias lá? Meu Deus, se eu tivesse alguém fazendo uma live, o pessoal ia falar assim: aqui, o cara lá, né? Aqui está o gigante Golias. O pessoal fazia as apostas. 2,95 m de altura, couraça de Golias, 70 quilos. Espada de Golias, 15 quilos. Escudo de Golias, 30 quilos. Todos os pesos da caneleira, tudo aquilo. 25 quilos. Peso total do campeão, 290 quilos. Nunca perdeu para ninguém. Vamos ver o Davi? Aqui está o Davi, o homem até desanimou. Davi, 1,77 m de altura. Couraça de Davi, roupa de pastor, meio quilo. 5 pedrinhas que pegou no riacho, 25 gramas. Funda de Davi, 30 gramas. Peso total do campeão, 78 quilos. Nunca brigou com ninguém. Quem que você ia apostar? Mas olha Davi profetizando: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e saberá todo Israel que tem Deus aqui, e todo mundo vai ficar sabendo que Deus é Deus, e hoje mesmo. Aconteceu ou não? Entre Davi e Golias, só ele que dá vitória. Então levanta a mão. Por que você não profetiza, irmão? Por que você não faz isso dentro da tua casa? Por que você não faz isso no trabalho, na empresa? Por que você não levanta a mão e começa a profetizar? Vocês vão ficar sabendo. Mas vai ter crise. Vai ter para você, mas para mim não vai. Mas o mundo, a inflação está degringolando, IOF está aí, mas para mim eu não vou passar por ela. Por quê? Porque o meu Deus, Ele tem dinheiro até na boca de peixe. E Deus vai mover a terra. E vai acontecer na tua vida. Aleluia, Deus é fiel. Ora canta lamas. Então Deus está alertando um pai aqui, uma mãe: cuidado com seu filho. Sabe, ensina ele a ser criança. Por isso que o Japão é interessante, né? Criança é criança, vai brincar. Impressionante. A gente tem que ter esse cuidado. Gente, estão lembrados disso daí? 5 de julho de 1996, ovelhinha Dolly. Tem gente que não era nascido nessa época. Mas teve a clonagem da ovelhinha Dolly. Mas de lá para cá já se clonaram porcos, já se clonaram outros animais. As pessoas até perguntam assim: será que Deus vai permitir a clonagem do ser humano? A Bíblia não fala disso. Mas o que eu posso garantir para você é que a ciência não pode clonar é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não consegue. Uma mulher salva, um homem transformado. Que isso é obra de Jesus lá no Calvário.
Mas a mesma Bíblia que diz que a ciência se multiplicará, ela também diz assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. O que não pode acontecer, irmãos, é a ciência ficar na frente. Não, nós temos que andar na frente, porque o poder de Deus é a força motriz da igreja. Levanta a mão, que eu quero dizer uma coisa para você. Nós não vamos nos curvar diante do que está aí fora, não, irmão. Você não vai se curvar diante da intelectualidade do homem que está aí fora. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos uma capacitação de Deus na nossa vida. E Deus vai te surpreender. A ciência conseguiu fazer o ligamento de tecidos de pessoas que sofreram acidentes, que lhes colocariam em situação de inutilidade. A ciência fez isso. Então, gente, são fatos relacionados a fim de tempos. Mas a mesma Bíblia que diz que a ciência também se multiplicará, a Bíblia diz aqui, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Que não pode acontecer a igreja ficar quem? Disso não. A igreja anda na frente, meu irmão. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria. Deus vai colocar você lá. Deus vai realizar os teus sonhos. Tinha uma irmã esses dias preocupada com tudo isso que eu estou contando. Falei, Deus, será que o Senhor vai cumprir na minha vida as promessas? Será que eu vou viver tudo isso que o Senhor prometeu? E ela preocupada, chorando, ansiosa. Ela foi dormir. Apareceu um ser de branco dentro da casa dela. Entrou no quarto dela, olhou para ela e disse assim, filha, tudo vai dar tempo. Filha, tudo vai dar tempo. Calma, tudo vai dar tempo. Tem tempo para tudo, filha. Tudo vai dar tempo. Deus te conhece. Deus sabe o vento. Deus sabe as lutas. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar tempo. Ora canta lá mastura e me calamarra. Está chegando o tempo de Deus. E Deus me manda te dizer, eu vou compensar na tua vida. Recalamandará mastura e me calamarra. E você não vai mais se lembrar do que passou. Porque eu vou colocar também nos teus braços. Decalamandará, mas algo grande. E vai compensar a tua história e a tua vida. Porque o baque foi grande. E sou eu que te sustento, eu estou tocando no teu emocional. Eu cerco você, eu te dou vitória. Está vindo um tempo novo, diz o Senhor. Está vindo um tempo de alegria, filho. Ramanda calamastura e me calamarrai. As minhas mãos estão trabalhando. Racanta lamas. Tudo vai dar tempo, diz o Senhor. Ora canta lamas. Levante as mãos assim para adorar a Deus. Deus está trabalhando aqui agora. O Senhor está agindo aqui. A mão do Senhor está descendo sobre você para te dar segurança, para te dar força, para te dar galhardia. Abre a tua boca e receba a alegria do Espírito de Deus. Ele está derramando aqui agora. Ele está derramando aí sobre a tua vida. Adore o nome do Senhor. Porque a ciência se multiplica para comprovar as Escrituras, mas a bênção de Deus está sobre você. Ei, me clama na assura e me canta lá mais. Aleluia. Pastor, tem pessoas aqui que serão honradas por Deus. Aqui, que congregam aqui, serão honradas por Deus. Deus vai fazer você passar naquele concurso. Deus vai te colocar lá. Deus vai honrar você. Deus vai honrar a tua casa. Ramanda calamassura me calamar. Aleluia. Estou sentindo a presença do Senhor aqui. O Senhor está aqui, irmão. Está passeando aqui. O Senhor está andando aqui. Se prepare para o tempo novo que está chegando. Aleluia. Não precisa ficar 3 horas da manhã andando dentro da sua casa, não, ansiosa. Tudo vai dar tempo, filha, calma. Deus está no controle. Deus está trabalhando. O Senhor vai honrar você, vai honrar a sua fé. Mas eu quero mostrar um segundo fato para você comprovar comigo sobre isso daqui, olha. Segundo fato, vamos ler junto, 1, 2, 3, vai. Olha aí. Irmãos, Mateus 24, 7 fala de terremotos. Olha o terremoto que aconteceu há pouco tempo na Turquia.
terremotos. Mateus 24:7, Jesus diz: haverá terremotos em vários lugares. Terremotos. Você vai ver em Lucas 21, capítulo 21, 24, 25, o Senhor diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, nas nações. Haverá angústia, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, porque as potências dos céus serão abaladas. Nós temos aí uma frase de um astrônomo que foi agora, uma bomba que ele jogou, esse astrônomo. Ele disse assim: há mais estrelas no céu do que areias no oceano, no mar e no deserto. Há mais estrelas no céu. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, a nossa. Tem uma pertinho da gente, que a Andrômeda, tem 1 trilhão de estrelas. Uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Nós temos 1 trilhão de galáxias. Eles estão fazendo os cálculos e vão ficar doidos, porque sempre surge outra maior ainda. Galáxias. Irmãos, olha o que a Bíblia está falando. Olha o que Jesus disse: haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas. Nós estamos descobrindo tanta coisa, e tem tanta coisa para ser descoberta, meu irmão. Tem gente ansiosa, tem jovem já pensando na aposentadoria. Meu Deus, tem tanta coisa para acontecer, porque a gente só tem 30% de terra, 70% é de água no planeta. No planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, tem 39.830 quilômetros de diâmetro, e pesa 6, 7 toneladas de massa. Mas desses 30% de terra, sabia que tem caverna que ninguém nunca entrou ainda? Sabia que nesses 30% de terra tem animal que não foi catalogado? Descobriram no Paraná um besouro diferente agora, que ele se parece com a joaninha, mas não é a joaninha, é um outro tipo de besouro. Descobriram agora, animal que não foi catalogado, nesses 30% de terra. Tesouros que estão sendo encontrados agora, como aquele irmão lá em Pontes da Serra, que eu estava lá, passando necessidade, foi cortar uma palmeira, que era o palmito, e com um facão no meio do mar, de repente o facão escapou, bateu no pé da montanha, reluziu. Caldeirão do ouro. Pegou uns quilos, guardou, porque ele não é besta. Chegou na cidade e falou assim: eu acho que tem ouro ali. Acabou inchado, inchadão, foi isso, meu irmão. Todo mundo correndo para lá, o exército cercou agora a montanha do Canastra, cercou, tudo de ouro. Ouro, cavernas. Meu Deus, descobriram o rio Amazonas agora, um rio maior que o rio Amazonas de água potável. Por isso que o Elon Musk diz que a briga do futuro vai ser por água. Eu estava na Angola, o pastor missionário que está aí sabe disso. Como que é difícil a água, né? A Angola, irmão, você tomar banho com a água, dá alergia em você. Né? A briga pela água. Então olha quanta coisa. Aí nesses 30% de terra, depois que você descobrir tudo que tem na terra, vai para o oceano. Porque nós temos 55 mares, não é 5. 55, que as bacias são chamadas de mares também. Aí você vai para os oceanos, porque a oceanografia começou a estudar agora. Os oceanos, 70% de água. Imagina que não tem dentro disso. Pois que você descobrir tudo que tem dentro do oceano, aí você dá uma olhadinha para cima, porque a astronomia também está começando aí agora. As pesquisas. E Jesus está falando disso, descobrir agora que as estrelas cantam, sabia? Que quando Albert Einstein fez a tese, que falou que o som não se propaga no universo, porque o som viaja sobre aspecto de luz, a 186 mil milhas por segundo, o som não para. Ele falou: mas no universo, o som não se propaga. Foram buscar a tese dele de novo, porque descobriram que as estrelas cantam. E pegaram a tese dele, porque o Salmo 147 diz que as estrelas louvam o Senhor. Aleluia! E o que eu acho lindo disso é que no nosso planeta dá de 7 a 8 bilhões de pessoas. E tem muito nome repetido. Por que se repete nome? Porque a gente não tem capacidade para colocar nomes. Então para criar nomes, então vai sendo repetido esses nomes. 7 a 8 bilhões de pessoas aqui. Agora imagine, numa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, no outro tem 1 trilhão de estrelas, e 1 trilhão de galáxias, 1 milhar de estrelas, bilhões de estrelas.
e com mais estrelas no céu do que areias na terra, e Deus fala assim: eu chamo cada uma pelo seu nome. Você acha que Deus não te conhece, meu irmão? Você acha que Deus não sabe o teu nome, o teu sobrenome, o endereço que está acontecendo na sua vida? Seu nome está gravado na palma da mão dele. Aleluia, ele sabe o que está fazendo da sua história, da sua vida. Isso é impressionante, porque o tamanho da terra, a terra está num tamanho tão exato, que ela tem esse período de translação, de rotação de 24 horas, translação 365 dias, em volta do Sol. Sol é uma estrela tem 21 estrelas de quinta grande, 21 estrelas de grande porte, descobriram. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Tem mais 4 estrelas espalhadas no universo maior que o Sol. Tem uma só que dá para colocar o Sol bilhões de vezes dentro dela. Agora o tamanho da Terra é um tamanho tão exato, que se a Terra, você já pensou se a Terra aqui fosse um pouquinho menor? Se ela fosse 10% menor, seria impossível viver aqui. Se ela fosse maior, os polos centrais seriam quentes e os periféricos seriam congelados. O tamanho da Terra está tão exato. A distância do Sol, pastor, está tão exata. Você já pensou se o Sol fosse um pouquinho mais perto da Terra? Esse calorzinho que a gente sente é para 60 graus, já pensou? Se fosse um pouquinho mais perto. E a inclinação? E o que falar da inclinação do eixo da Terra? Por isso que quando você vai comprar aquela bolinha lá, o planeta, ela sempre está curvada. Você pensa, está torto. Não é que está torta. É que eles fazem de acordo com a inclinação do eixo da Terra. A Terra está inclinada a 23 graus. 23 graus. Que se não fosse essa inclinação, seria impossível viver aqui no planeta Terra. E por causa da inclinação, como se uma mão tivesse pegado o planeta e feito assim. Inclinou a Terra para que o Sol chegasse em todos os lugares. Ela foi inclinada. E a gente sabe que tem uma mão, gente. Visível, invisível, concreta e abstrata. Esse universo não está solto no espaço, bailando a onda dos cosmos, não. Esse universo está obedecendo a uma voz poderosa. E é a voz do nosso Deus, que impera, que governa, que rege, que estabelece, que fortalece todas as coisas. Aleluia! Descobriram plantas no fundo do oceano, plantas verdes. O sol não chega aqui. Por que tem essas plantas? Descobriram que tem um peixe, que ele tem luz nos olhos. Aí ele chega nas plantas e lança luz nos olhos. Você sabe por que Jesus falou que você é a luz do mundo, que nós somos luz do mundo? Porque todos nós temos fita métrica do DNA, 1,70 m, cada célula. Cada célula sua tem o seu código genético, a cor de seus olhos, a cor de sua pele, seu cabelo, tudo, o seu código genético. E uma célula, só que você não tem uma célula, você tem 1 trilhão de células. E essas células, se fosse juntar com 1,70 m cada uma, daria para dar a volta no planeta Terra várias vezes. Só que descobriram que cada célula tem um negócio chamado fótons. Diga assim, fótons. Você sabia que descobriram que quando você começa a orar, o fótons, ele começa a emitir luz, começa a brilhar? Você começa a orar, cada célula sua começa a emitir luz, começa a vir para a igreja, começa a ler a Bíblia, começa a vir para Hebron, você começa a brilhar, e Jesus diz, vocês são a luz do mundo, aleluia, porque é uma luz. O diabo sabe a rua que você mora, o diabo sabe onde está a sua casa. Por quê, pastor? Porque tem uma luz brilhando dentro da casa, ó. Levanta a mão assim, você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar na presença de Deus. Assuma o teu brilho. Isaías 60, levanta-te e brilha. Levanta-te e resplandece. Aleluia. Sabia, irmão, que a lua é a faxineira do planeta Terra? A lua é a faxineira do planeta Terra. É ela que, com as fases, mantém os lixos dentro dos oceanos. E por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque a Bíblia fala aqui, angústia entre as nações. Por causa do bramido do mar e das ondas, os homens desmaiarão de terror, porque as potências dos céus serão abaladas. Falando de tsunami. Falando até de tsunami, as potências dos céus serão abaladas. Os homens desmaiarão de terror, porque as potências dos céus serão abaladas. Foi uma profecia de Jesus,
que ele disse que chegará o dia que as potências dos céus serão abaladas. Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que até a própria criação, ela geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Geme com dores de parto. E há um produto químico chamado clorofluorcarbono. E esse produto químico causou um buraco aqui na nossa camada de ozônio de 28 milhões de quilômetros quadrados. É por isso que o Sol está chegando mais quente à Terra, por causa desse buraco. Tem mais de 100 tipos de câncer. Tem um câncer agora, que é o melanoma, câncer de pele fatal. Por isso que os médicos falam, cuidado com o sol do meio-dia. Por causa desses 55 milhões de graus centígrados, e esse buraco na nossa camada de ozônio, consequência do aquecimento solar, por causa desse produto químico, o clorofluorcarbono, causou esse buraco, e o sol está chegando mais quente à Terra. Câncer de pele, melanoma, câncer de pele fatal. Com certeza vocês viram as explosões solares que aconteceu há pouco tempo, e tem gente aí, ó, irmão, esse dia eu vi um rapaz todo feliz. Olha, está nascendo árvore na Antártica, todo feliz. Meu irmão, se está nascendo árvore na Antártica, é um grande perigo. Descongelou um bloco de gelo maior que a cidade de São Paulo. Descongelou um bloco de gelo maior que a cidade de São Paulo. Consequência do aquecimento solar que tem chegado. Então isso é um perigo, porque as cidades beira-mar podem estar sendo banhadas pelas águas do oceano, por causa do aquecimento solar. Com certeza os senhores viram aí as explosões solares que afetou todo o sistema de comunicação no planeta. Aconteceu há pouco tempo. E a Antártida em um processo de dissolução. E o profeta Zacarias profetizando que o calor da terra será grande. Os analogistas estão prevendo que o sol vai aquecer 3 graus a mais. Mas Isaías profetizou que Deus vai ferir o sol e ele vai aquecer 7 graus a mais. E Zacarias no capítulo 14, 12, ele vai falar da guerra química. Que é isso que nós estamos vendo nos nossos dias atuais. A guerra química. Vai caindo no olho, vai caindo na orelha. Gente gritando. Gente que apostataram da fé. Porque o apóstata, que a gente fala, aquele que se desviou, o apóstata, que saiu da igreja, a gente pensa que é aquele que saiu, que divorciou-se de Deus. Esse não é o apóstata. O apóstata, irmãos, é aquele que fica na igreja, mas não sente mais nada. Ele está na igreja, mas ele é mais intelectual do que espiritual. Ele está na igreja, mas ele é mais racional do que amorável, porque ele apostatou da fé. Ele está preocupado mais com a vida do outro do que com a dele mesmo. Evangelho é compromisso, evangelho é aliança, evangelho é propósitos e projetos com Deus. Ora canta lá massura e me canta lá mas. E gente que ficaram porque não acenderam as suas candeias. Gente que ficou porque não brilhou a sua vida diante de Deus, que apostatou da fé. Mas olha isso, queridos, a gente pode observar aqui um outro detalhe. Ele vai me ajudar lá, Miguel, isso, passa aí para mim, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deixa eu voltar aqui então, angústia entre as nações, isso, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Irmãos, estou me recordando aqui quando estava falando, lembra do Ebola? Olha, estava recordando que em 1995, um meteoro de 10 quilômetros estava vindo em direção à nossa atmosfera. A ONU e a NASA não puderam fazer nada, mas até hoje eles não sabem como que aquele meteoro se desfez como poeira, pastor. A pessoa, um meteoro de 10 quilômetros, uma pedra de 10 quilômetros, vindo em direção à nossa atmosfera, não puderam fazer nada, mas até hoje eles não sabem como que se desfez como poeira, mas a gente sabe, tem uma mão, tem um Deus que está comandando todas as coisas, comandando este universo, que está no controle de tudo, aleluia, que está no controle da minha vida, da sua vida, que conhece todas as coisas, aleluia. Deus está nos mostrando que está próximo o fim de todas as coisas. As guerras, que não falar dessas guerras internas, dessas guerras também de grande porte, e a guerra que nós ouvimos aqui também do interior das casas, essas guerras que acontecem.
Essas guerras que acontecem dia após dia. O assédio militar das nações, a guerra na Angola que acabou no ano 2000. Quanta gente morreu, né? As guerras que aconteceram desde o início da humanidade. Jesus profetizou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Que não falar das perseguições e traições, irmãos, que é algo. Olha isso, deixa eu falar para vocês daqui. A gente tem uma falsa, né, percepção que a gente acha que todo mundo gosta da gente. Não, irmão, se esse povo pudesse, eles queimavam a gente em praça pública. Não gosta não, eles respeitam, porque muitas vezes é por causa do comércio, alguma coisa. Mas não se engane não, irmãos, o povo não quer ver a gente aqui não. Será que eles vão ficar felizes quando a igreja for arrebatada? Eles vão dar graças a Deus. Ai, graças a Deus não tem mais barulho ali, né? Porque o inimigo, o diabo vai tentar ludibriar, falando, foram os ETs que levaram. Sabia que tem um monte de aeroporto aí de nave espacial? Tem um monte. No Mato Grosso tem uma cidade que tem um aeroporto para nave espacial. Qual que é a tentativa de Satanás? Quando aconteceu o arrebatamento? Falar que foi os ETs que levaram. Eles vão dar graças a Deus, porque quem vai acabar com o problema de sem terra não é o governo não. Porque não tem nem condições para isso. Quem vai acabar com o problema de sem terra é a igreja, irmão. Do sem bicicleta, do sem carro, sem casa. Ninguém vai levar nada não existe caminhão também de funerária. Carro de mudança atrás de carro de funerária, não existe. E o terceiro fato que a gente pode observar em relação ao fim de tempos, vamos ler juntos? 1, 2, 3, vai. Se você olhar na revista aí, vai estar escrito isso. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz, sabes, porém isto, que nos últimos dias, no tempo do fim, sobrevirão dias penosos, nos quais os homens serão presunçosos, soberbos, avarentos, maldizentes. Olha aí. Desobedientes aos pais e às mães, mais amigos dos direitos que amigos de Deus. Então a gente está vendo isso de forma literal. Pede para ele me ajudar lá para a gente ir mais rapidinho. De forma literal. Passa mais um agora. De forma literal. E o quarto fato que eu quero falar para vocês, e voltando aqui lá, a gente vai ver que a moral da sociedade está em uma decadência descontrolada. Está descontrolado. Irmãos, cada dia o padrão moral da sociedade vai mudando, ele vai alterando. Mas nós estamos aqui para repelir, para expulsar a força do mal. Volta lá um pouquinho. Para expulsar a força do mal. Nós estamos aqui para isso. Mas nesse tempo do fim, o que vai surgir nesses últimos dias? Olha aí, vamos ler juntos? Para nós terminarmos, vai lá, 1, 2, 3, vai. Um tempo... Irmão, olha aqui, nós nunca vimos tantas vitórias como a gente vai ver nesse tempo agora. Nunca vimos tantas bênçãos como nós vamos desfrutar nesse tempo do fim. Por quê? Olha isso. João 4,35. Jesus estava aqui conversando com a mulher samaritana. E quando ele estava conversando, está aí na última folhinha da nossa revista, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos chegaram, trouxeram comida e ficaram maravilhados de que ele estava conversando com a mulher samaritana. E Jesus disse assim para eles, olha, daqui a 4 meses, pode olhar aí na última página, olha, daqui a 4 meses, vocês falaram que vai ter a colheita. Vocês estão dizendo que daqui 4 meses vai ter a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, porque eles estão brancos para a colheita. Ou seja, a agenda de Deus é diferente da nossa. Totalmente diferente. Então, às vezes você está achando que vai experimentar bênçãos no futuro, e Deus está com a agenda dele diferente da tua para te abençoar nesse tempo. E olha o que está escrito aqui. Vamos ler junto? 1, 2, 3, vai. Em verdade... Irmão, olha isso. Olha isso. Não provarão... Ele está falando isso para os discípulos. E ele diz, não provarão a morte... até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, quer dizer, no milênio. Jesus nem voltou ainda, nem teve grande tribulação, não teve guerra do Armagedon, nem milênio, e ele está dizendo assim, ó, alguns de vós, dos que aqui estão, que não provarão a morte, eles morreram, todos morreram. Mas aí, olha, o que está escrito ali? 1, 2, 3, vai. 6 dias depois, olha isso.
Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu. 6 dias depois, Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva no Monte da Transfiguração. Aparece Elias, aparece Moisés. Moisés representando as leis, Elias representando os profetas. E eles estavam falando para Jesus como ele morreria em Jerusalém. Como que ele ia morrer em Jerusalém. Jesus sabia de tudo. Jesus foi o único que nasceu sabendo que iria morrer. Por isso que Maria não podia reclamar, porque ele nasceu numa manjedoura. Porque cordeiro não nasce dentro de palácio, irmão. Nasce em manjedoura. E Jesus foi para uma carpintaria. Na carpintaria trabalha com martelo, prego e madeira. E ele morreu na cruz. Martelo, prego e madeira. Então ele nasceu à sombra disso. Então eles chegaram e falaram, você vai morrer assim, assim. Explicou para eles como que ele morreria em Jerusalém. Aí está o Pedro, Tiago e João assustado, admirado. Jesus olha para eles e é assim que vai estar a minha roupa. Naquele dia, o rosto de Jesus resplandeceu e ele disse, eu vou estar assim naquele dia. Naquele dia. Nem aconteceu ainda e Jesus trouxe do futuro para eles e mostrou para eles. Assim eu vou estar naquele dia. Aí sabe o que o escritor aos Hebreus diz? 1, 2, 3 aí. E provaram. Deus trouxe do futuro e mostrou para eles. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quer dizer, irmão, você, até a pessoa que não gosta do nome, lá no céu ele vai ter outro nome lá. Mas olha aqui, Apocalipse 3,12. A quem venceu eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus e também o meu. Até o nome de Jesus no céu vai ser outro. E lá nós vamos conhecer o nome dele, porque nós não temos nome de Deus, temos só título. Só títulos. A única expressão que tem até hoje Yahvé é Yud Rei Vav Rei, que deriva todos os títulos de Deus. Não tem nome de Deus. Só título. Yehová, Tsekenut, Sabaote, Raá, Rafá, Jiré, Shalom. Tudo é título. Tudo é título. Quando o pai de Sansão falou para o anjo, diga-me o teu nome, para que quando a criança nascer a gente venha fazer um altar e um sacrifício. Ele deu uma quebra de concentração e disse, por que queres saber o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Aí Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo título. Mas lá a gente vai saber o nome dele e até o nome de Jesus vai ser outro no céu. E o que aconteceu? Olha a rasteira na história. No princípio Deus fez um jardim bonito, maravilhoso, né? Maravilhoso para o ser humano viver. Aí o que o diabo fez desse jardim? Eles foram expulsos em Gênesis capítulo 3. Aí esse jardim do Éden hoje fica lá no Iraque. Esse jardim do Éden virou um deserto, que ninguém quer estar perto dele. Virou um deserto. E ele fez de um jardim bonito de Deus um deserto. Mas olha a rasteira na história aí. Apocalipse 2:7. Vamos ler junto? Portanto... que cresce aonde? O jardim que o diabo nunca vai entrar. Olha a rasteira na história da humanidade que Deus está dando no Satanás. Para dizer que ele nunca vai entrar nesse jardim de Deus. Porque Deus está nos levando novamente para um jardim. Então levante a mão assim. Se coloque em pé, se coloque em pé. Eu quero profetizar na tua vida. Que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Todos estes sinais que nós vimos aqui. Tudo que nós podemos observar da palavra de Deus, estes sinais, é Deus falando com você que o melhor ainda vai chegar. Glória a Jesus. Aleluia. O melhor de Deus vai vir para a sua vida. E eu quero profetizar algo aqui que Deus está colocando no meu coração. Feche os teus olhos. Coloca a mão direita assim. Para frente, para frente. Feche os teus olhos agora. Oracanta lamas. Você vai trazer essa bênção. Ah, pastor, vai ser em 2026. Vai ser em 2027. Vai ser em 2028, 2029, 2030. Não, isso é do futuro. Deus está falando, eu vou fazer você viver. Todas as bênçãos, eu vou fazer você viver os milagres. O Senhor vai fazer você desfrutar desta bênção. E a tua mão está atravessando esses séculos agora.
Aleluia, você consegue ver Deus trazendo a família, o filho, a filha, você consegue enxergar? Ele vai trazer a tua casa, Ele vai trazer os teus filhos, Ele vai trazer aquilo, a tua realização profissional, os desejos do teu coração. Deus está dizendo: filha, eu vou fazer você viver esta bênção. Coloca no teu coração, coloca no teu coração. Você vai desfrutar de bênçãos de Deus, de milagres de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que Deus está falando. Tem pessoas aqui, pastor, que precisa retomar a sua vida com Deus aqui. Eu quero fazer esta oração aqui. Eu senti de orar por você. Eu quero orar por você. Aonde você está? Você diz: pastor, Deus falou comigo e eu preciso retomar a minha vida com Deus. Cadê você? Eu quero orar por você. Você sabe que não está bem. Você sabe que as portas estão fechando para você. E Deus está dizendo: vem para a minha presença que eu vou mudar tudo hoje. Você vai sair daqui abraçada, vai sair daqui abraçado com Ele. Cadê você? Quem sabe tem alguém do seu lado aí que precisa desta bênção, desse milagre. E nós vamos orar aqui agora e Deus vai tocar, Deus vai mover. Cadê você? Eu quero orar por você. Isso, sai, pode vir. Vem em nome de Jesus, que a pessoa está assim: eu vou ou não vou? Vem, pode sair. Porque quando você sair, Deus vai fazer a mudança, Deus vai transformar. Cadê você, filha? Vem, em nome de Jesus, vamos orar. Isso, vem, olha, ela está vindo. Aleluia, eu estava olhando para ela ali, irmãos, eu vi uma mão. Vem, filha, porque vai ter uma mudança. Vem uma irmã orar com ela aqui, abraçar, porque Deus vai fazer algo grande na vida dela. Vai mudar tudo hoje, porque Deus vai entrar em providência na sua vida. Aleluia, tem mais alguém que quer fazer esse compromisso? Vem aqui, filho. Vem aqui, filha. E nós vamos clamar a Deus agora pela tua casa, pela tua família. Deus vai mudar e virar esta página. Deus vai fazer um milagre. Deus te trouxe hoje aqui para uma mudança radical na tua vida. Cadê você? Aleluia, a alegria vai voltar para a tua casa. Essa tristeza vai sair do teu coração, diz o Senhor. Eu vou arrancar com mão forte essa tristeza da tua vida. Eu vou dar uma rasteira na história da tua vida e tudo vai terminar bem. Cadê você? Vem. Glória a Deus, pode vir. Você está aí, eu vou, não vou, vem. Receba força de Deus agora. Receba a graça de Deus. Isso, receba força e vem. Porque nós vamos clamar aqui no altar de Deus. Eu quero orar por você. Aleluia. Vem, filha. Vem, vem, filho. Vem. Vem, filho, vem. Tem mais filhos aí, pastor? Deus está me falando. O Espírito de Deus vai te trazer agora. Vai pegar você pela mão aí, ó. Vem, filho, vem, dá esse passo. Porque vai ter uma transformação na tua vida. Vem, vem porque é hoje. Vem porque é hoje. Ora canta lá, masture me calamas. Hoje é a noite, aleluia, do teu coração. Tem uma festa te esperando. Cadê você, filho? Vem em nome de Jesus. Vem com a tua casa, vem com a tua família. Vem com todo mundo. Vem colocar no altar. Vem, filho. Vem, filha. Nós vamos clamar aqui agora. Nós vamos orar aqui agora. Ora canta lá, masture me canta lá, marra. Olha o que Deus vai fazer aqui. Aleluia, Deus vai entrar em casas aqui hoje. O Espírito Santo vai entrar na sala, na cozinha, no quarto. O Espírito de Deus vai mover com aquela casa hoje. Vai soprar um vento dentro da tua casa e vai tirar esta opressão do teu lar hoje. E você vai ter vitórias dentro da tua casa. Porque quem vai sair não é você, é Satanás que vai sair desta casa. Deus vai restaurar a tua família. Foi pregado aqui. Deus vai restaurar a tua família. Ora canta lamas. Cadê você? Vem em nome de Jesus. Aleluia. Você que ouviu esta palavra e diz assim: pastor, eu preciso desta oração. Então vem aqui, vem aqui. Deus vai fazer milagre na tua empresa, na tua casa. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Você que precisa desta oração, vem correndo. Nós vamos orar aqui agora, pode vir. Nós vamos clamar a Deus aqui agora. Isso, vem consagrar a tua casa, os teus filhos, a tua família. Pode vir. Vem orar pelo teu filho não está aqui, mas vem orar por ele, vem orar pelo filho, pela filha, vem clamar a Deus. Deus vai derramar a glória dele aqui. Aleluia, vem filho, vem, isso, vem. Vamos clamar aqui ao altar de Deus. Pode vir mais para perto aqui, pode vir, vem mais para perto.
Aleluia. Nós vamos orar aqui. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, o teu lar. Quem sabe o teu filho não está aqui, mas você está. Tua filha não está, mas vem aqui no lugar dele, vem. Vem no lugar dele, faz como aquela mulher que foi atrás de Jesus pela filha. Voltou para casa, a filha estava sã, estava curada, estava abençoada. Faz isso pelo teu pai, faz isso pela tua mãe, faz isso pelo teu irmão, pelo teu amigo. Diga se ele não está aqui, Jesus, mas pela fé que eu tenho, o Senhor vai alcançar eles. O Senhor vai alcançar, vai ter milagre aqui, filha. O Senhor está falando contigo porque você pediu, vem aqui. Você pediu, Jesus fala comigo. Ramanda calamasturi me calamahai. Eu estou entrando em providência. Lamanda calamasturi me cai. Eu estou agindo, Ramasturi me canta. Olha para frente, veja o que eu faço, ó. Ramanda calamasturi me canta, lamas. Eu te chamei para guerra. Eu vou te dar visões na madrugada. Lamanda canta, lamasturi me calamahai. Ei, pra cantar, Ramasturi me cai. Vai pra guerra, filha. Pega a espada. Deus vai te usar tremendamente. Deus está agindo aqui, ó. O Espírito de Deus. Recalamandaramas. Coloca a mão na cabeça dele. Assim, isso. Irmãos, ó o milagre. Eu vi descendo um caninho, pastor Auri, no coração dele. Está desentupindo a artéria do teu coração agora. De infarto você não vai morrer, porque você veio para o culto. Deus é grato, e Deus está dizendo: eu estou operando agora. Ora canta, mas receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Opera, Espírito de Deus. Espírito Santo, age agora, opera. Realize esse milagre agora em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida a bênção de Deus. Deus está antecipando milagres. Deus está fazendo você viver coisas grandes dele, da parte dele. Receba em nome de Jesus agora. Abrace alguém para você orar com seu irmão. Abrace aí no banco também. Você vai abraçar alguém e vai orar por ele. Ora canta lá, mas ore por ele, ore por ela. Ora canta lá, mas. Pode ser. Nós vamos agradecer a Deus aqui. Olha o que Deus está fazendo. Isso, abraça alguém aí, abraça aí. Abraça, porque Deus vai derramar da glória dele sobre você agora, sobre o teu coração. Pastor, eu estou ouvindo barulho de correntes sendo quebradas aqui agora. Laços estão sendo cortados. Receba a bênção de Deus. Irmão, você levantou a mão aí, ó. Eu vi algo assim na tua mão. É, filho, vai chegar. Ora canta lá, amarraço, me cai. Porque você é um empreendedor. Vai chegar coisas aí, ó. Está acontecendo em um lugar longe, que vai alcançar a tua casa e você. Você vai se alegrar muito, viu? Ora canta lá, masture, me cai. Filha, eu sou o teu Deus. Eu te conheço profundamente. E assim como tu pediste, decalamandará lá, massure, me cai. Eu tenho te escolhido desde o ventre para uma obra. Recalamandará, se me calamai. É através das tuas mãos, decalamandará, dos teus pés. Recalacei, me clamanai. Porque o tempo vai passar, amassure, me calamai. Ei, clamanasturi, me calamai. Ei, lamassuri, me canta, lamas. Ó, foi eu que fiz você nascer. Fui eu que fiz você crescer. Eu te chamo para marchar, ó, marcha, vai. Vai para frente, porque a porta está abrindo automaticamente, ó. É calamandará, masture, me cai. Adore o nome do Senhor. Olha aí, olha o Espírito de Deus aí. Receba a alegria do Espírito, receba força, receba a coragem de Deus. Olha o Espírito Santo aí, ó. Sentimos tua glória neste lugar. Deus está derramando aí agora, ó. Olha aí, olha Deus derramando, olha Deus derramando. Olha Deus derramando. Aleluia. Você foi chamada para curar pessoas de depressão. Deus vai te usar. Vem aqui, abraça ela ali, ó, porque Deus vai curar ela.
Isso, abraça ela, Deus vai curar ela, ó. Deus vai curar ela. Ora, canta lá, Mahai. Olha aí, olha a glória, olha a glória. Olha a glória aí, olha a glória aí, olha a glória de Deus aí. Leva, canta lá, masture, me canta lá, Mahai. Olha a glória aí, olha a glória aí, olha a glória aí, olha a glória aí, olha a glória aí. Ramassumi canta Ramahai. Ei, pra cantar Ramasturi me canta Ramahai. Vai recebendo aí, ó. Enche esse lugar de adoração, de louvor. Adore, adore. Deus vai se manifestar aí, ó. Se manifestará. Olha Deus falando aí, ó. Olha Deus falando aí. Abrace alguém, ore por alguém, clame por alguém. Ora, canta lá, masture, me canta lá, mas. Então adore, vai. Se clamarmos, Deus se manifestará. Olha Deus agindo, olha Deus agindo. Olha Deus agindo, olha Deus agindo. Olha Deus agindo. Olha Deus agindo. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Abraça aí. Olha aí, clame, clame, vai. Vai, clame. Olha aí, olha aí. Leva, canta lá, Mahai. Olha Deus agindo, olha Deus agindo. Olha Deus agindo aí. Receba poder, receba autoridade. Seja cheia, seja cheia, seja cheio. Olha Deus movendo ali, ó. Se manifestará, vai! Se manifestará, se manifestará. Olha Deus se manifestando aí, ó! Vai! Se manifestará, se manifestará. Se manifestará, se manifestará. Aleluia! Se manifestará. Declare! Levante as mãos assim, ó. Glória a Deus. Se manifestará, se manifestará. Levante as duas mãos, vai. Levante as duas mãos. Olha, Deus vai colocar fogo aí, olha aí, olha aí. Autoridade, autoridade. Fogo, fogo nas tuas mãos, na tua boca. Olha aí o avivamento de Deus. Olha o avivamento de Deus chegando aí. Autoridade. Eu coloco em tuas mãos poder agora. Olha aí. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Olha aí. Ema canta lama.